Você acredita no inacreditável? Eu acredito. Você crê no impossível? Eu creio. A Bíblia é o livro dos impossíveis, porque a Bíblia foi escrita por nosso Deus, e nosso Deus é o Deus do impossível. Quando você abre sua Bíblia, logo na primeira página da Bíblia, nosso Deus vai falando, e as coisas vão aparecendo. E na primeira página do Novo Testamento, há uma notícia inédita. Uma virgem dará à luz a um filho. E para nos espantar ainda mais, esse filho não é uma criança qualquer. É o Deus infinito, que será transformado no ser finito. E quando esta jovem perguntou ao anjo que trouxe esta notícia surpreendente, como acontecerá isso? Porque eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Mas eu creio, irmãos, que nesta história dos atos desse Deus singular, que existe um enigma maior ainda. Qual é o maior mistério de todos os tempos? O mistério revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Como é que um Deus justo e santo pode perdoar os injustos e os errados? Se quiser acompanhar na palavra de Deus, pode abrir para a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vou ler do 8 ao 12. Pois Pedro, um dos 12 que andou com Jesus, falou sobre o assunto da salvação de seres tortos e rebeldes em sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 1, vou começar no versículo 8. Diz assim o nosso irmão, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Eu não sei, irmãos, mas eu imagino os anjos batendo papo lá na praça celestial, tentando entender esse grande mistério, um mistério que estava além da compreensão deles. O Deus Santo quer salvar os impuros, os sujos. Parecia ser impossível, mas, graças a Deus, nosso Pai encontrou um meio para nos salvar. Meus amados, esta mensagem que você e eu pregamos é uma mensagem tão boa que recebeu um nome maravilhoso. Sabe qual é? Evangelho, a boa notícia. Mas nem todos encararam esta mensagem como uma boa notícia. Qualquer mãe se emociona com o nascimento de seu filho, principalmente o primeiro filho.
Mas não existe dor maior para uma mãe do que perder o filho que ela tanto ama. Logo depois que Jesus nasceu, José e Maria levaram o neném a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor no templo. O Espírito Santo havia revelado um homem piedoso chamado Simeão, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão tomou a criança nos braços, abençoou a família e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o sofrimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O Evangelho, irmão, soa muito bem aos nossos ouvidos, mas o Evangelho custou muito caro. Maria iria perder seu filho amado. Irmãos, a verdade é que Jesus, o Filho de Deus, aquele que abandonou os céus e se fez homem, ele nasceu para morrer. Uma história difícil de entender e ainda mais difícil de aceitar. Logo no princípio do seu ministério, Jesus foi a Jerusalém. Lá ele expulsou os vendedores e cambistas do templo. E quando os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isto? Jesus respondeu simplesmente: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus sabia muito bem o que iria acontecer com ele. Os judeus que estavam ali naquele momento questionaram: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? E em seu evangelho, o apóstolo João nos explica no capítulo 2, mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Irmãos, eu afirmo mais uma vez: Jesus, nosso Salvador, nasceu para morrer. Mais tarde, também no relato de João, Jesus disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ser levantado? Será que ser levantado é assentar no trono numa posição de honra e glória? O próprio Jesus explicou muito bem o que iria acontecer com ele em João capítulo 12. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. E João diz, ele disse isso para indicar que tipo de morte haveria de sofrer. Então, irmãos, se ser levantado significa ser crucificado, como é que o Cristo morto irá atrair todos a ele? Quem quer seguir um derrotado? Por que você gostaria de olhar para aquele que foi morto como um marginal? Porque, na realidade, Jesus não foi morto. Jesus se entregou voluntariamente. E a verdade é que Jesus não foi um traidor, nem um criminoso. Jesus foi inocente. Jesus só morreu porque ele se ofereceu para nos salvar e nos salvar de nossos pecados. Irmãos, vocês sabem
como é estar perdido? Como é ser um perdido? Você sente o peso de seus pecados e reconhece a consequência de seus pecados. Quantas vezes eu e você falamos sobre a morte de Jesus, mas não paramos para sentir o que Jesus fez por nós, quanto Jesus pagou para comprar a nossa salvação. Nosso irmão Pedro disse em sua primeira carta: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E o próprio Jesus disse em João capítulo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de minha espontânea vontade. Jesus não foi morto, irmãos. Jesus se deu. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus não é o mercenário que foge na hora H. Jesus jamais vai abandonar as suas ovelhas. Jesus fez o sacrifício supremo. Meu amado irmão, Jesus se deu por mim e por você. Jesus se interessa por nossos interesses. Jesus nos ama com amor verdadeiro. Como ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Irmãos, nós precisamos entender aquilo que foi difícil. Difícil para os anjos, difícil para Maria. Quem poderia imaginar o que Deus, o Deus justo, faria para salvar os pecadores? Quem poderia imaginar até que ponto o Deus de amor iria para nos salvar? Que notícia fantástica! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu para morrer. Jesus se entregou por mim e por você. Em Mateus capítulo 20, Jesus disse aos seus discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles ou condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, ou açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Você que está aqui hoje, você já foi batizado em Cristo Jesus? Amém? Já é um discípulo de Cristo? Quantas vezes você já participou da ceia do Senhor? 100? 500? 1000? Será que você e eu realmente entendemos o significado da Santa Ceia? Naquela noite na qual nosso Senhor instituiu a ceia, a Bíblia diz, tomando o pão, Jesus deu graças, partiu-o e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu acho interessante, que eu ensino a Bíblia para muitas pessoas, às vezes ensino a Bíblia para pessoas que nunca pegaram na Bíblia. E quando ensino aquela pessoa que está começando na Bíblia, e entramos no Antigo Testamento, muitas pessoas levam um susto. Quando veem que Deus manda matar os animais e colocar os animais no altar em sacrifício a Deus. Milhares e milhares de animais mortos, animais inocentes, oferecidos em sacrifício a Deus. E eu mesmo, como pai, acho difícil, muito difícil,
compreender o que Deus pediu de Abraão. Ele disse: Abraão, pega seu filho, Isaque, seu filho da promessa, leva lá e mata. Oferece em sacrifício a mim. O que Abraão faz? Ele pega o filho, ele sobe lá, leva a lenha, ele constrói o altar, coloca a lenha no altar, pega seu filho, amarra seu filho, coloca o filho em cima da lenha, aí ele pega a faca, está ali. É forte. Chocante. E eu, como ser humano, acho errado. Mas, irmãos, como é que às vezes eu e você podemos falar sobre a morte de Jesus como se fosse um acontecimento qualquer, corriqueiro. E sangue? Alguém aqui tem o costume de tomar um copo de sangue? Eu acho revoltante tomar sangue. Você já reparou que no Antigo Testamento Deus se preocupa com sangue? As pessoas lá não podem beber o sangue, não podem comer a carne de animais estranguladas. Por quê? Deus explica em Deuteronômio capítulo 12, não comam o sangue, porque o sangue é a vida. E vocês não poderão comer a vida com o sangue. Mas quando você e eu participamos da ceia, lá na ceia nosso anfitrião Cristo toma o pão e nos diz: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida o Senhor nos oferece o cálice dizendo: bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amados irmãos, o impossível aconteceu. Mataram o autor da vida. Ou talvez seja melhor dizer, o autor da vida se deu por cada um de nós. E amanhã, domingo, quando você está ali participando da ceia do Senhor, quando você toma o cálice na mesa do Senhor, lembre-se de que você está tomando uma bebida forte. Jesus derramou o seu sangue em nosso favor. Amados irmãos, algo incrível aconteceu naquele dia quando Jesus foi levantado na cruz. E o mundo jamais será o mesmo. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E uma aliança nova nasceu. Uma aliança comprada não com coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, o Filho de Deus. Irmão, você acredita no inacreditável? Amém. Eu também acredito. Você também crê no impossível? Amém. Eu creio. O Deus eterno se transformou num ser finito. Um homem, carne e sangue como nós. O amor divino nasceu para derramar seu sangue e morrer por mim e por você. Jesus tomou o cálice da morte de livre e espontânea vontade. E é este cálice da morte que proporciona vida para mim e para você. Nosso Salvador é aquele com as mãos furadas, que derramou seu sangue por nós. Cristo perdeu a vida dele para que você pudesse ter vida. Nosso Pai maravilhoso demonstrou seu imenso amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. É verdade, irmãos, é verdade, esta é a boa notícia. A notícia que alegra meu coração e me enche de esperança. Jesus foi crucificado para pagar a minha dívida, a dívida que eu jamais poderia quitar.
E é este imenso e incomparável amor de Cristo por mim, que desperta o meu amor por Ele e que me impulsiona a servi-lo cada dia de minha vida. Meus irmãos, nós estávamos caminhando para a morte quando Cristo se ofereceu e se deu por mim e por você. O sangue que Jesus derramou por nós é o remédio que sara os nossos pecados. E sem sombra de dúvida, Jesus tinha razão quando ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E eu confesso, meus irmãos, esse grande amor de Cristo já me ganhou. E por causa desse amor inacreditável que Jesus demonstrou, derramando seu sangue na cruz do Calvário, eu quero servir o meu Jesus e estar com Ele para sempre.